Estamos novamente com a grande ferramenta da nossa reclusão. Isso cai em concurso número 2. E o assunto de hoje são os porquês. Porquê é o único vocábulo da língua portuguesa que tem 4 empregos. Então, em tempo de epidemia, em tempo de reclusão, ter 4 empregos é ser muito rico. Por isso, os porquês têm várias formas de você estudar. Eu escolhi uma, que acredito ser um caminho bem fácil e bem sucinto de você acertar porquês. Veja bem, esse assunto eu aposto 100% no seu concurso. Ou por uma questão inteira, ou por um romano que vai, de repente, decidir a sua resposta. Então, caiu porquês, você vai pensar no seguinte esqueminha. Em primeiro lugar, eu vou te pedir, você não sabe porquês, tem dificuldade e precisa acertar a sua questão. Então, vamos no macete. Mentalize este mapa nessa ordem, sob hipótese nenhuma. Tire o porquê dessa ordem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o primeiro porquê que você vai julgar numa prova é o junto e sem acento. Mesmo que não seja ele, mas é o primeiro que você vai eliminar. O segundo na sua ordem mental vai ser o junto com acento. O terceiro vai ser separado e com acento. E só por último você vai deixar o separado e sem acento. Ainda fica fácil, porque o que está junto sem acento e o separado sem acento começa e termina. Então, o que não tem acentuação está aí. E os que têm acentuação é os que estão no meio, o junto com acento e o separado com acento. Dê o seu jeitinho, a sua parte pessoal, mas essa ordem tem que ser obedecida. Depois, você vai pegar o primeiro, que é o junto sem acento, e vai substituí-lo por pois. Tudo passará, pois Deus está no comando. Você viu que este porquê pode ser substituído por pois. Uma das questões da sua prova é estar ali onde está vermelho, porque um tracejado para você preencher a grafia correta. Daí você já sabe que substituído por pois, este porquê será junto e sem acento. Mas também a sua banca poderá pedir o que é este porquê morfologicamente. E daí o vocábulo porquê, substituível por pois, será chamado de conjunção. Segundo porquê, junto e com acento. Você obedeceu o que a Bia te disse. Primeiro você está fazendo a eliminação na ordem mental. Este, pois, me conduzirá à nomeação. Ficou horrível. Então, na sua cabeça já está notório que o primeiro porquê está banido nesse exemplo. Agora você pega o segundo na sua ordem mental, pluraliza a frase. E se o vocábulo porquê também puder receber um S, passar para o plural, ele será grafado junto e com acento. Fui fazer. Estes porquês me conduzirão à nomeação. Perfeito. É o único porquê que pode ser pluralizado. Por isso, se tiver um tracejado ali para você preencher a grafia correta, já sabe que o primeiro não é, porque não pôde ser substituído por pois. Tinha o junto e com acento, e na sua ordem mental você foi lá na ordem e viu que pluralizando a frase, esse porquê também ia para o plural. Portanto, aí nesse local será escrito porquê junto e com acento. Mas a banca me afirmou que este porquê tem a mesma classificação morfológica que do primeiro exemplo. Você já sabe que do primeiro exemplo é conjunção, quando substituível por pois. E quando o porquê puder ser substituído, ou melhor, dentro da frase pluralizado, você já sabe que ele será chamado de substantivo. E se a banca comparar o porquê número 1 com o porquê número 2, afirmando que morfologicamente eles apresentam a mesma relação, você já sabe que não,
porque no primeiro ele é conjunção e no segundo ele é um substantivo. Eis agora na minha ordem mental o porquê separado e com acento. Esse encosta num sinal de pontuação. Ele vai estar junto de um ponto final, de um ponto de exclamação, de um ponto de interrogação. Mas veja bem, antes você não se atira só porque ele é grudado num sinal. Você vai fazendo por eliminação. Você vence obstáculos, pois não deu, por isso você eliminou o primeiro. Vocês vencem obstáculos, porque está vendo que ficou horrível pluralizar. Então não é o segundo, porque ele encostou num ponto de interrogação, ele separou e colocou acento. Por que eu digo isso para vocês, meus queridos alunos? Porque se nessa frase eu tivesse dito, você vence obstáculos, o porquê, ou eu te dissesse, não sei o porquê, e você está vendo que ele está batendo num ponto de interrogação. Mas agora eu tenho um O na frente. Ou melhor, não sei o porquê, batendo num ponto de interrogação, exclamação, final, você foi lá e fez isso. Não sei o pois, não deu o primeiro. Fui para o segundo, não sabem os porquês. Opa, agora deu para pluralizar, mas ele encostou num sinal de pontuação, por isso, encostando num sinal de pontuação, você já tem o olhar nesse número 3, mas ainda não tem a certeza, por isso eu te dei essa ordem para você fazer por exclusão. Se eu tivesse dito, não sei o porquê, ponto final, ou interrogação, ou exclamação, você pode dizer, não sabem os porquês. Pluralizando, o porquê também pluralizaria, e embora batendo num sinal de pontuação, nesse exemplo que eu estou te falando, oralizando, ele seria junto e com acento. Não é o caso do nosso exemplo na tela. Você vence obstáculos, porquês não dá para fazer. Não tem o artigo na frente. Por isso, encostou num sinal de pontuação, ele separa e coloca um acento circunflexo. Mas eles querem saber o nome deste porquê. O nome dele é pronome. Eles querem saber se este porquê se compara ao 1 e ao 2 morfologicamente. Você já sabe que não, porque no 1 ele é conjunção, no exemplo 2 ele é substantivo e no exemplo 3 ele é um pronome. Finalmente, quem fizer nessa ordem poderá usar por exclusão dos 3 primeiros. O problema, pois todos lutam, terá solução. Você viu que pois não deu, e não dando não é o junto sem acento. Fui tentar o segundo. Os problemas, porquês todos lutam, terão solução. Horroroso, não deu para pluralizar, então não é o junto com acento. Você foi para a frase e viu que essa lacuna não encostou num sinal de pontuação, então não pode ser o separado e com acento. Por essa razão, sobrou o último. É separado e sem acento, desculpa. É separado e sem acento, porque para ser separado e com acento, deveria encostar num sinal de pontuação. Porém, morfologicamente, o porquê separado com acento e o separado sem, nós chamamos de pronome. E nessa comparação do exemplo 3 com o exemplo 4, se te disserem que eles têm a mesma relação morfológica, é verdade por serem pronomes. E daí caiu uma questão de prova, para preencher lacunas. Para preencher as linhas do excerto acima, de forma coesa, correta e coerente, escreveremos. É tracejado lá em cima a lacuna e eu fiz como a Bia disse. Feliz eu, pois. Não deu. Não deu para colocar pois. Então o primeiro porquê está banido. Vou para o segundo. Feliz são os porquês. Perfeito. Deu para pluralizar.
Ah, encostou numa vírgula, Bia, mas eu estou fazendo na ordem mental que a Bia pediu. E eu vi que pode pluralizar. Ou melhor, eu vi que tem aquele o que é um artigo. Então o porquê desse tracejado é junto e com acento, porque ele é um substantivo. Feliz é o porquê que tem 4 empregos. Ponto. Pois será? Eu coloquei pois e não deu. Porquês serão? Também não deu para pluralizar. Ele não encostou num sinal de pontuação. O ponto de interrogação está depois de será. Por isso, é um porquê separado e sem acento. Observe ainda nas lacunas que a resposta é a letra D. Por que não poderia ser uma outra alternativa, de repente, se me dessem com letra minúscula? Ali o porquê da letra D separado e sem acento. Se eles tivessem me dado uma questão, porquê junto e com acento, e porquê separado sem acento minúsculo, e me pedisse lá coeso, correto e coerente, veja bem que depois de ponto final não se começa com letra minúscula. Então, cuidado quando você olhar para as alternativas. Devemos preencher a primeira lacuna com porquê junto e com acento, minúsculo porque está dentro da frase. E o outro, separado, sem acento, porém inicial maiúscula, porque ele inicia uma frase interrogativa. Vamos supor que a pergunta não fosse essa, que me pedissem para preencher a lacuna e ainda classificar o elemento que preenche esse tracejado. Já sei que um porquê junto e com acento tem o nome de substantivo, e um porquê separado e sem acento tem o nome de pronome. Mais uma vez, de forma sucinta, o mapinha na sua cabeça, relacionando com a leitura perfeita do enunciado. E vamos, mais uma vez, acertar mais uma questão certa do seu concurso público.